E às vezes as pessoas elas precisam de um saculejo, um wake-up call, porque tem muita gente que sonha, mas não age de acordo com o sonho. E aí vai ter uma hora que ela vai cair na real e isso vai frustrar muito ela. Então alguém precisa não se colocar no centro da roda, ser o vilão, ser o bad cop, para falar assim, cara, ou tu ajusta esse sonho ou tu age. Porque tem muita gente iludida aí no mercado, nos investimentos, na profissão, até no amor, né? Outra coisa que eu aprendi esses dias que é o seguinte, eu tô com 40 anos. Então, basicamente, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Mas eu esqueci muita coisa que eu aprendi. Então, tem mestres que a gente vai ter na nossa vida que eles vão nos lembrar de algo que a gente já sabe, mas não tá praticando. E uma coisa que eu aprendi na Bíblia é o seguinte, não é a palavra que você escuta que muda a tua vida, mas é a palavra que você vive. Então tem muita gente que escutou, faz curso, mas não internaliza aquilo num estilo de vida. E uma coisa que, pô, pra gente se conhecer há muito tempo, a gente sabe, é que a gente tem uma identidade de investidor. Eu nunca encontrei contigo, eu perguntei assim, pô, tem alguma coisa pra investir? Sempre tem uma coisa pra investir. Sempre tem uma oportunidade. Mas qual que é a diferença do nosso olhar de ter, pô, décadas de experiência para uma pessoa que está iniciando? Pô, tu não entende só de um tipo de empresa, de um tipo de ativo. E aí, quanto mais conhecimento você tem, mais você tem capacidade de observar oportunidades. E uma outra situação que a gente tem também problemática nos investimentos, e eu isso aprendi no meu mestrado, né? Que depois eu comparei lá o S&P 500, não, o Nasdaq, com o CDI. E aí eu mostrei, o cara falou assim, não, você está comparando renda fixa com renda variável. Falei, irmão, eu sou ganhador de dinheiro. Então vai ter horas. E aí trouxe lá um vídeo do Warren Buffett, vários, ele comparando ações com renda fixa. Vai ter horas que os fluxos de caixa das ações vão estar tão evidentes que vão ser maior que da renda fixa, que vale a pena correr aquele risco. Então essa é a sensibilidade do bom investidor, né? Porque senão tu fica aquele cara que tá aqui com, pô, Selic é 15% e tem tudo em renda fixa. Coisa que eu acho que não faz sentido. Eu comecei a participar de mastermind de marketing digital. Aí, pô, a galera falando de 10 milhões, 20 milhões, eu falei, caralho, porra, os caras acham que isso é dinheiro. Aí eu falei, pô, eu tô no lugar errado. Porque aí eu fui pro mestrado, e aí eu fiz o mestrado com a cúpula da Caixa Econômica Federal, o vice-presidente, o CFO e tal. Hoje a galera aí que tá também no Banco de Brasília. Então, o papo lá era de dezenas de bilhões. E se tem uma coisa que você precisa aprender sobre ganhar dinheiro é o seguinte, imagina que existe um rio que está passando aqui do teu lado, com água, pouquinha água, e tem um rio aqui passando muita água. Imagina que isso é fluxo de dinheiro. Você vai ter muito mais probabilidade de pegar um pouco desse dinheiro onde tem muito mais dinheiro circulando. Então tem gente que está achando que o marketing digital, pô, é o negócio. Irmão, o mundo financeiro é gigante. Por isso tem tanta gente que ganha tanto dinheiro. Então é só você encontrar a veia certa ali para você se beneficiar. Eu falo que esse é o maior valor que eu posso entregar para meus alunos. Porque tem gente, irmão, que tem uma frequência assim. É verdade. E tem gente que tem uma frequência assim. Um dos maiores chacoalhões que eu dou lá nos meus alunos é o seguinte. Eu falei um negócio. Aí daqui a 5 minutos alguém... Pô, repete aí. Eu não tenho problema nenhum em repetir. Mas eu aviso para eles. O mercado não vai repetir para você. Então você tem que aprender a capturar os sinais de primeira. E isso tem a ver com frequência. Sabe aquela pessoa que é mosca morta, lerda? O mercado ele vai ganhar dinheiro em cima dessa pessoa. Exatamente. Então, essa elevação de frequência que a gente gera para os nossos alunos, mais sacadas, isso aí te muda de patamar para sempre na vida. A Oi era a empresa mais negociada da Bolsa na década de 90. Exato. E ela foi à falência aí semana passada, da gente gravar isso aqui, né? Então você vai carregando isso. Uma natureza que esses índices de valor de mercado têm, e o S&P 500 e o Ibovespa, eles têm essa característica quanto mais a empresa cresce em valor de mercado, mais representativa ela é nessa média. Então, essencialmente, você tem um índice de tendência. Só que as empresas, elas têm um ciclo de vida. Tu é especialista nisso mais do que eu, né? Então elas vão crescer, mas depois elas vão morrer. O próprio Jeff Bezos fala que um dia a Amazon ela vai quebrar. Só que ela vai ter um peso na alta, mas também na baixa.
E assim, já tangenciando o mercado atualmente que a gente está vivendo agora, em 2025, a gente está vivendo a maior concentração que o S&P 500 teve na história, Bizarro. das 10 maiores empresas, né? Então, se uma NVIDIA dá uma ré no atual momento, ela vai puxar muito do S&P 500. Por quê? Porque ela está muito representativa, em torno de 8% do índice. Então, a gente tem que ter esse cuidado se a gente está fazendo uma estratégia de pesos iguais ou pesos variando com relação ao valor de mercado, ou se tem um peso na tua carteira de volatilidade, né? Tem diversas técnicas, não é só de uma maneira. Por que existe essa discussão entre, o mercado ele segue as tendências ou eles têm uma reversão a médio prazo? Ou seja, aquilo que subiu vai voltar a cair, aquilo que caiu vai voltar a subir. Então, o que os acadêmicos descobriram é que no curto prazo o mercado segue tendências e no longo prazo ele retorna à média. Então, você tem que ter uma inteligência intertemporal para você entender o que você está fazendo. O que eu vejo que é um dos maiores erros por falta de noção mesmo do iniciante, Vicente? O cara ele quer ganhar dinheiro no curto prazo, mas ele está agindo como um investidor de longo prazo. Ou ele quer ganhar dinheiro no longo prazo, mas ele está agindo como um investidor de curto prazo. Ele está numa dissonância emocional ali muito forte. E por que às vezes ele cai nessa armadilha? Porque ele não sabe o que está fazendo. Então o nosso cérebro, como é que ele funciona? Quando eu tenho um lucro, eu libero uma química positiva de excitação, endorfina, serotonina, ocitocina. Eu fico naquele barato. Quando eu realizo um prejuízo, eu libero cortisol, eu libero adrenalina, noradrenalina. E aquilo, durante muito tempo liberando no meu sangue, me intoxica. Então o que o teu cérebro vai criar? Ele vai criar uma narrativa para você realizar cedo demais os lucros e alimentar os prejuízos, que é exatamente a fórmula para você perder dinheiro no mercado. Exatamente. O que eu cheguei à conclusão, tem mais de 70 mil alunos. Sabe o que é o mais difícil para o aluno? Ter um lucro grande. Eu quero ver quem é que consegue ter uma ação ou uma opção com 1.000, 2.000% de lucro e a pessoa não querer realizar. Mas esse é o grande segredo que vai te colocar em outro patamar. Você aguentar essa pressão. Porque aguentar prejuízo é mole. Aguentar lucro dando 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, isso aí é o realmente difícil. Assim, o meu compromisso não é para falar para média. Eu até brinco, né? Que se fosse para ter o retorno da média, eu preferia não investir. Eu invisto para ter retorno acima da média. E eu acho que tu também investe dentro da tua metodologia para ter retorno acima da média. E se você não tiver essa mentalidade de agir acima da média, cara, tu não vai chegar no objetivo que você quer. E assim, infelizmente, a média ela é muito fraca. A quantidade de gente que não sabe ler, escrever, fazer conta, ter gestão emocional dos seus impulsos é tão grande que só de você tirar as pessoas que são muito medíocres, tu já tá destacado. Então não é tão difícil. É muito simples, na verdade. E a recompensa é muito grande. Acadêmicos, existe uma coisa chamada noise no mercado, né? Então existe a diferença entre o sinal e o barulho. Exato. Então, quem fica acompanhando muito rede social, diquinha, quem fica acompanhando muito noise, acaba comprando o que está caro e vendendo o que está barato. Por quê? Porque é exatamente isso que está sendo falado na mídia, tá? Então, primeira coisa é essa. Segundo, as pessoas não têm um método. E as pessoas elas não têm um método para nada. Elas não têm um método para se alimentar, não têm um método para viver, não têm um método para investir. Então, é só uma consequência natural de um distúrbio de personalidade. Um aluno ou seguidor, não lembro. Ele perguntou, mas dividendo não é... Eu vi falar que o dividendo é uma armadilha. Eu falei, cara, que armadilha? Como assim, né? O dividendo é o objetivo da empresa, né? A empresa ela abre o capital para poder se financiar no mercado de capitais e pagar dividendo para o acionista. O dividendo nada mais é que a parte do lucro que vai para o acionista. E o que melhor, né? Qual é a melhor prova de que uma empresa tem sucesso, é bem sucedida, é rentável, é lucrativa, do que ela pagar dividendo? Então, o pagamento de dividendo eu vejo como um dos melhores indicadores que tem para a pessoa entender que aquilo ali que aquela empresa é um bom negócio. Uma coisa importante, Vicente, é que eu percebi, eu já fiz mentoria individual com mais de 700 pessoas. Os mais bem-sucedidos são os que menos enxergam valor em si. Então, eu tenho um monte de médico, um monte de empresário que chega lá, milionário, e aí eu vou perguntando assim, você se vê como sucesso? Não. Você acha que você mandou bem? Não. Ou seja, a pessoa ela tem uma autoestima muito baixa e ela compensa isso com o quê? Com esforço, com sofrimento,
porque a relação no pain, no gain é muito presente na cabeça das pessoas. Então, a primeira coisa é você começar a se premiar pelo teu sucesso. Então, bota uma meta financeira. Alcançou essa meta? Vai e viaja para Noronha. Pega um pedaço do dinheiro, quando bater certo nível de dividendos, vai para Disney com a família. Porque você pode viciar o teu cérebro em recompensa positiva também. Se o ambiente que você tá premiando emocionalmente ter carro, ter relógio, ter bolsa, ter roupa, você vai ter uma dificuldade muito grande de pegar os teus dividendos e reinvestir, porque tu vai querer comprar isso porque tu vai ter uma necessidade intrínseca de se sentir destacado. Mas a partir do momento que você muda o teu ambiente e você começa a frequentar lugares onde as pessoas valorizam quem tem uma vida virtuosa, quem segue os princípios, quem vive dentro de uma lógica, você automaticamente vai mudar o teu comportamento. Então, por que eu falo que o meu programa Master Business ele é tão valioso? Porque lá a gente não tem essa vaidade de ter relógio, de ficar mostrando bem material, porque o sucesso lá é você ter família, ter tempo para tua família, você ter tempo para você se curtir, cuidar da tua saúde. Então, é exatamente a mudança de ambiente que vai gerar a mudança rápida. E o que é o flywheel? Imagina uma dinâmica mecânica onde quanto mais você gira uma coisa, mais ela gira mais rápido e mais fácil com menos esforço. Então imagina que você está tirando um ônibus da inércia, você empurrando sozinho. Para tirar da inércia, muito esforço. Mas depois que ele vai andando, fica mais fácil. E você tem como montar uma estratégia de investimentos, a tua vida, uma empresa assim. Então o que é o flywheel da Amazon? No centro, o objetivo é a satisfação do cliente. E o que o cliente ele nunca vai enjoar de ter? Preço baixo, frete rápido e maior oportunidade de seleção de estoque. Então, quanto mais o preço está baixo na Amazon, mais gente se torna cliente e aí ela pode entregar mais rápido porque o custo da entrega fica mais barato. E aí mais gente ela atrai para vender no site e que isso gera mais fluxo no site, que gera mais preço baixo, porque ela pode diluir os custos fixos e aí ela pode entregar mais rápido e isso vai se tornando cada vez menos demandante de energia e gera mais resultado. Tanto que a Amazon está crescendo aí mais de 10% com 650 bilhões de dólares de receita. Por que as pessoas de baixa renda, elas são muito mais suscetíveis a bet e day trade? Porque quanto mais pobre são as tuas crenças, piores são as tuas decisões. Você está disposto a arriscar para ganhar cada vez menos quando você está no prejuízo. Por isso que as pessoas elas querem fazer preço médio de ativo ruim, e o que é extremamente perigoso.